Uma breve história. Parte 2. A Terra Primeva. Por milhares de anos, os efeitos deste cataclisma se fez sentir por toda a nossa constelação e além. E ao longo deste período de inclusões planetárias, o incidente de maior interação possivelmente teria sido o choque entre Theia e a Prototerra, na formação do nosso satélite natural, a Lua. Este evento produziu ondas de choque com um potencial inimaginável. Um dos efeitos foi sintonizar cosmicamente as órbitas do nosso sistema planetário. Porém, este distúrbio no sistema provocaria reações em cadeia, muitas vezes devastadores em corpos pouco massivos, arremessando-os ao cinturão de Kuiper, Belt ou à escuridão afora, em direção do disco constelacional, que de lá retornariam, trazendo consigo a água em estado sólido, adquirida de tais longas jornadas estelares. Por outros tantos milênios após este acontecimento, corpos pouco massivos das mais diversas combinações químicas e físicas viriam a se depositar nas sazonais crostas do ainda vulcanizado planeta Terra, sendo que seus metais e outros compostos, ao colidirem com a superfície do planeta, encrustavam-se ao solo que os revolviam ou, em função dos choques térmicos, reagiriam na criação de novos elementos. No entanto, com eles viria também a água congelada, que ao tocar a superfície cáustica do planeta Terra tornar-se-iam vapores. Nos milênios que se seguiram, constantes chuvas de meteoros, provindas do recém-formado cinturão de asteroides próximo, entre outros, vindos dos confins mais variados do sistema do universo, que trouxeram minérios diversos e substâncias das mais variadas, sempre acompanhada do gelo cósmico impregnado de aminoácidos em suas mais diversas configurações. O vapor dessa água toda, aprisionado no que viria a ser a nossa futura biosfera, começou a condensar-se cada vez em maior volume. Com isso, precipitando-se por sobre as sazonais crostas. Forma-se assim mais um ciclo de vital importância para o destino do planeta Terra, o ciclo das águas planetárias, que aos poucos foi forçando a crosta superficial terrestre a arrefecer-se e formar rochas, findando o período adiano. Inicia-se o período arquiano. Entre 3,85 bilhões de anos e 2,5 bilhões de anos atrás. Nas depressões desta incipiente superfície, a água começa a se acumular, enquanto que nas partes mais densas a atividade vulcânica se torna até mais violenta, em função da nova restrição de experimento de seus humores.
como o cloro, revolvido no magma e diluído em outras substâncias, incluindo o sódio, de mesma origem nucleossintética, e que juntos formariam o cloreto de sódio, aspergido pelo vulcanismo por toda a superfície. O sal, por meio do ciclo das águas, passou a se acumular em reservatórios, sendo a formação do Pantalassa, o primeiro mar terrestre. O constante despejo deste sal e de outras substâncias vindas das profundezas do planeta, somado aos aminoácidos acumulados por toda a superfície quente, começa a impregnar essas poças de água com compostos químicos altamente nutritivos. E durante bilhões e bilhões de anos, testaram combinações, valendo-se das terríveis descargas elétricas de um planeta, estabelecendo o seu campo magnético ainda em ajustes. O surgimento da vida. Uma hora ou outra, uma dessas monstruosas descargas elétricas, proveniente tanto do magnetismo terrestre quanto do próprio ciclo das águas, viria provocar a centelha da vida. As poças de nutrientes passaram a ser os berçários da vida terrestre. As eras geológicas. Dá-se início à era primitiva, o período pré-cambriano, há cerca de 4 bilhões de anos atrás, onde as primeiras formas de vida simples começaram a polular o meio aquático. Primeiro os coacervados, heterótrofos, por fermentação, capazes de produzir o seu próprio alimento com base em substâncias inorgânicas simples, como a água e os compostos carbônicos, e daí tiravam o seu alimento, vindo daquele oceano primitivo, utilizando como fonte de energia a radiação da luz solar. Surge a fotossíntese como forma de nutrição e o novo elemento começa a ser liberado como resultado do metabolismo celular. O oxigênio. Há 2 bilhões de anos, esse tipo de reação alterou significativamente a composição da atmosfera, reduzindo a quantidade de gás carbônico para cerca de 0,04% e aumentando a taxa de oxigênio para 21%. Estromálitos formaram vastas extensões em escala planetária de colônias de cianobactérias sobrepostas em camadas sedimentares de carbonato de cálcio, que lhes dariam o aspecto de rochas. E por bilhões de anos, esses seres microscópicos despejaram na atmosfera o oxigênio em tal quantidade
a alterar o ambiente. Outras formas de vida buscavam mais e mais sobreviverem também nos arredores dessas poças nutritivas e mais além, sendo os precursores dos vegetais, que por milhões e milhões de anos, sem terem quem os consumissem, além dos incêndios provenientes das grandes tempestades elétricas existentes nesta época, puderam proliferar por toda a superfície seca do planeta, aumentando assim cada vez mais as taxas de oxigênio no meio ambiente. Essas variações nas taxas de carbono e oxigênio oscilavam de forma tão radical que épocas de temperaturas escaldantes sucederiam épocas de um frio capaz de congelar o globo a partir dos polos até a sua totalidade. E essas bruscas mudanças de ambiente eram também responsáveis pela extinção daqueles seres com menos adaptabilidade aos novos humores do planeta. Num período onde os artrópodes foram os primeiros a desbravarem as superfícies terrestres, as taxas de oxigênio eram altíssimas, o que lhes transformavam em verdadeiros monstros devido aos seus enormes tamanhos descomunais. Porém, o fim deles chegou com outras mudanças nas taxas de oxigênio, sendo sobrepujados pelos anfíbios, que por sua vez, pouco a pouco, foram se adaptando à reprodução cada vez mais longe do meio aquático, ao ponto de se postularem como seres terrestres. Dentre estes seres terrestres, os répteis eram os que predominariam sobre os demais. E por milhões e milhões de anos, reinaram como os predadores dos topos das cadeias alimentares, até o dia do meteoro da Baía de Yucatán. Fim da segunda parte.